nós aqui do Avesso estamos torcendo para que os ventos do norte da África e do Oriente Médio soprem aqui pela planície também, porque todos nós estamos assistindo esse grande movimento da juventude, principalmente pelas mídias alternativas, pelo Facebook, pelo Orkut, pelo YouTube, estão fazendo aquela verdadeira revolução nesta região. E nós aqui do Avesso também queremos fazer a nossa revolução, que já colocamos o nosso programa no YouTube. Portanto, você já pode acessar no YouTube, assistir o Avesso e você vai ver como é que tá bacana. E estamos começando mais um programa. Estamos aqui com a nossa querida Cristina Lima, professora, com o Robson Cândido, no popular, né? Na amizade, na nossa camaradagem, que é o Robinho. Eu vou passar a chamá-lo desta forma, tá, Robinho? Okay. Porque eu acho que fica muito mais simpático, até para você que está na sua casa aí também, essa figura simpática e jornalista, não, apresentador de TV. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Valnice Carvalho. Há poucos dias atrás nós tivemos aqui com o Vilmar Rangel, e eu tinha classificado Vilmar Rangel como multimídia. E Valnice é multifacetada. Ela é muito mais do que isso. Ela é dublê é professora, poeta, cronista, mãe, avó, observadora do cotidiano. É uma pessoa que vai nos dar uma aula de vida aqui. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas antes de falar com a nossa querida Valnice, nós vamos primeiro falar com o Robson Cândido. E aí, Robinho, eu quero de você, como sempre, na nossa abertura, seus cumprimentos e seu aplauso e a sua vaia da semana. Mais uma vez, Sérgio, né? Um prazer estar aqui participando do Avesso, hoje com a Valnice como nossa entrevistada, como nossa convidada. Prazer rever a Cristina, toda a equipe técnica do nosso programa. O meu aplauso vai para a grata surpresa, que foi a interpretação da atriz Débora Seco no filme Bruna, Surfistinha, né? A Débora me surpreendeu, porque eu nunca a vi como uma grande atriz. Sempre a vi como uma atriz intermediária. E ela protagonizou de forma impecável o papel da menina, né? Da surfistinha, que se prostituiu, né? Era uma garota de programa. A Débora Seco deu um show de interpretação. Nesse momento do cinema. E a sua vaia? Olha, a minha vaia, meu querido Sérgio Mendes, a minha vaia vai para os veículos de comunicação, na questão da teledramaturgia, principalmente a Rede Globo de televisão, que detém, não é, com uma grande audiência, uma grande fatia nesse mercado. Eu quero deixar muito claro que não é nenhum comentário, né, homofóbico, preconceituoso, de forma nenhuma. Mas o que a emissora vem apelando, né, na questão da homossexualidade, para atrair, para ganhar audiência em horários que eu considero não recomendáveis, não é? Porque são crianças, adolescentes que estão se formando, não é? E assistindo cenas que, creio eu, não compatíveis com a faixa etária e nem com o horário que vem sendo exibido. Então a minha vaia vai para a Rede Globo, para o seu núcleo de teledramaturgia, porque é uma vergonha o que eles vêm fazendo para alcançar um índice de audiência para vender mais. É triste isso. É audiência a qualquer custo. Esse apelo, forma, né? E dessa forma nós não podemos trabalhar de jeito nenhum. Agora, a nossa querida Cristina Lima, seus cumprimentos, a sua vaia, seu aplauso e a sua vaia da semana. Quero cumprimentar você que está em casa, que tem nos prestigiado sempre, com sua atenção, com seu carinho, e dizer que a minha vaia vai para os nossos deputados que lá em Brasília legislaram em causa própria ao apagar das luzes e elevaram os seus salários para R$26 mil. Isso sem contar, né, com as complementações, o que faz com que o salário de um deputado federal chegue, ou a verba disponível, a cerca de R$80 mil. Enquanto isso, ficam nesse blá, 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 imoral, indecente, discutindo mais R$35
para o nosso trabalhador brasileiro. Então eu fico muito frustrada em ver que o nosso país, apesar dos avanços, ainda lida com questões tão desagradáveis e degradantes como essa, e vem à minha cabeça imediatamente as palavras de De Gaulle, quando aqui desembarcou, e que disse: isso não pode ser um país sério. E o meu aplauso vai para o mundo árabe, pela coragem com que eles estão tendo de reagir e de tentar, talvez até no nosso conceito, na nossa avaliação tardiamente, mas nunca é tarde para se tentar ser livre e se resgatar a liberdade. Então, para os povos árabes que estão tentando, apesar do derramamento de sangue, né, reconquistar um Estado de Direito, a sua liberdade e se fazendo notícia, encorajando, né, outras pessoas a irem às ruas, a lutar por seus direitos, por aquilo que a gente considera, né, que o ser humano necessita para viver, o essencial para viver, principalmente a liberdade. Bom, agora já demos a introdução com os nossos comentaristas, Cristina Lima e Robson Cândido. Agora vamos à nossa entrevistada, essa pessoa doce, essa pessoa que eu admiro muito, sabe, Valniza? Você pode estar certa que eu tenho uma grande admiração. Leio suas crônicas, suas poesias, gosto muito do seu trabalho, sua observação do dia a dia, do mundo contemporâneo, me sensibiliza muito o que você faz. E antes de você, eu gostaria dos seus cumprimentos, é claro, mas gostaria que você também contasse um pouco da sua história, sua origem, sua família e seu brilhante pai, que a gente também tem uma grande admiração. A palavra é sua. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Robson. Cristina, que me fez o convite primeiro. Fico feliz de estar aqui, me sentindo em casa. E isso que vou pegar por esse gancho, que minha carta de apresentação realmente é meu pai, Valdir Carvalho, com quem eu emendo o tom da minha história, com quem eu vivi anos admirando aquele homem sentado à sua máquina de escrever, fazendo seus textos para o rádio, porque ele sempre dizia: eu sou um homem de rádio, orgulhava de ser um radialista, embora não se postasse perante os microfones do rádio, mas sempre nos bastidores. Durante 10 anos ele criou textos radiofônicos, que aquela década rica de 50 e 60 era o rádio, que era o principal instrumento, né? Instrumento. Então ele ali, essa imagem que o tempo não deixa apagar, do meu pai escrevendo e lendo diariamente. E nesse observar, eu tinha dentro de mim uma menina que saltitava, era a poesia que queria se apresentar também. Você nasceu em Campos, Valniza? Não, eu nasci sim. Meus pais são de Santo Amaro, do interior. Da Baixada? Da Baixada, a querida né? Baixada. Mas eu sou de Campos e nasci de parteira, ali no Turf, Rua General Couto Reis. E sou a filha do meio, somos 3 irmãs. Depois do desdobramento da família vieram os netos. E meu pai, como sempre gostou de escrever em prosa, ele dizia que não fazia sonetos. E assim, eles vieram os netos. E nessa desdobrada também, por uma questão até interessante, dos netos vieram as netas. Aí voltou a terceira geração, agora de só meninas, que eu tenho 2 netas, minhas irmãs também. São quantos irmãos? Você tem quantos irmãos? Somos 3 irmãs. São 3 irmãs? Somos 3 irmãs. Todas gostam de escrever como você? Olha, uma radicalmente diz que não, só se senta para ler ou ouvir. Haja visto que meus textos também são ouvidos em rádio, que eu também tenho admiração, gosto demais. Aos domingos vou fazer o comercial no programa do Valdemar Silva, no programa de Coisas que Não Voltam Mais. Ele reproduz a Crônica das 7, que era o que ele fazia muitos anos. Domingo na Campos de Fusora, igual horário? Às 7 horas da manhã. 7 horas, com Valdebrando Silva. Valdebrando Silva o título fazia... é o quê? Coisas... Crônica das 7. O programa dele chama-se Coisas que Não Voltam Mais, onde ele mescla músicas antigas, né? E traz essa Crônica das 7. Eu já ouvi algumas vezes. E ele era o intérprete preferido do meu pai nas Crônicas das 7, que o papai tinha também no rádio.
Então, Mas quem lia era o Valdebrando? Ou não, era o seu Valdebrando Valdir mesmo? também, não. Papai nunca leu nada. Ah, não lia. Meu pai sempre foi o que trabalhou nos bastidores. Na o redação, redator, né? Na redação. Sempre foi na redação. Sempre Ele foi na até redação. comentava que o rádio daquela época, se chegasse uma nota que fosse de um falecimento, tinha que passar pelo redator. O redator tinha que trabalhar o texto. É mesmo? Tinha que burilar o texto. Burilar o texto. Então, meu pai foi de programa humorístico, rádio-teatro, Radionovela? radionovela, Radionovela. Que eu radionovela. assisti e adorava, né? Pedir licença, Pouco Valnice. tempo atrás, né, Cristina? Pouco tempo, Não é ontem. muito tempo. E no nosso Na tempo. verdade, são coisas que eu conto para minha neta. Quer dizer, a gente ia para Tafona, passar os meses de verão, e a gente ficava alucinado pelas novelas de rádio. Na época não tinha TV? Não tinha TV, Não, a não, TV é não. 1960, 60. né? Então a gente ficava às 8 horas, normalmente eram aqueles temas ciganos, né? E a gente ficava, eu com as funcionárias lá de casa, com a nossa cozinheira, a nossa lavadeira, que nos acompanhavam sempre, ouvindo a novela no rádio. E a gente chorava, né? Meu pai E o que atingia. eu acho bacana, só um parênteses rapidinho, Sim. o que eu acho bacana disso tudo, Valnice, é que quando veio a televisão, aí falaram, o rádio vai acabar. É. Tá, o rádio aí Aí, forte, firme, firme, verdade. enraizado. Aí tem as mídias alternativas, estão falando, os jornais vão acabar por causa dos jornais online, ou a TV vai acabar porque vai buscar a internet. Eu acho que convive democraticamente com todas essas formas de comunicação. E o rádio tem aquela vantagem de você poder levar para qualquer Da lugar que você quer, da intimidade, né? intimidade. É. Verdade. Então, meu pai é um radialista, um redator. Dali, começar pela história do meu pai, né? Porque representa toda a minha história. Dali ele conseguiu, foi funcionário público, trabalhou inclusive no seu governo. Como Você acha tesoureiro. que ele influenciou muito a sua vida? Não. Quem influenciou mais, seu pai ou sua mãe? Claro que o meu Na sua pai, forma. numa questão de observação, porque na geração minha, filha não ia colo de pai, filha não, pai não cuidava, como acontece hoje, né? Os pais são pais e mães. Então era assim um enamoramento. São pães? Pães. Enamoramento, admiração do meu pai, minha para com o meu pai, do que ele fazia, que eu olhava assim, eu quero fazer isso. E dele para comigo, que sempre me chamava à sala para que eu lesse as redações da escola, porque as visitas nos iam visitar, era o tempo das visitas em casa, e chamava a prata da casa, venha Valnice, leia a sua redação. E ali eu fui escrevendo, estudei com a Cristina e fiz parte professoras gostaram de textos meus, eu apresentei... Tem alguma professora que você se recorde assim? Que mais te marcou? Que tenha Tem participação sim. A efetiva? professora Ruth Chaves, uma vez, pediu que escrevêssemos um texto e eu escrevi Manhã de Maio. Eu tenho guardado num caderno do tempo de estudante. Com que idade você começou a escrever, Valnice? 14 anos, 15, 16, Manhã de por Maio aí. já era Manhã nessa de idade? Maio, 67, isso aí. Eu estou com 59, assumidamente. Eu comecei a escrever. Você estudava aonde, Valnice? Eu estudei no Externato Regina, em que eu tenho muito orgulho de falar, que eu não dou de bandeja para ninguém, o meu primário bem feito. Agora fez 60 Base, anos. né? A base. A base, né? Eu aprendi no Externato Regina, por exemplo, que nome não se pontua, não é uma frase. Então eu assinava Valnice Pereira de Carvalho, não tinha ponto. Então essa coisa, esses detalhes sempre me encantaram, no jeito de aprender e no jeito de olhar. Então, o Externato Regina, depois fui para o Instituto de Educação, né, onde fui colega da Cristina, e eu falando com ela, que eu sempre tive uma Mas eu admiração. gosto, você dela. também é professora, não é? Sou professora. Está aposentada? Aposentada. Está exercendo? Está aposentada. Eu pergunto a você, nós só temos 30 segundos, que a gente vai a um intervalozinho, Sim. mas eu quero te perguntar o seguinte, você que tem o conceito da educação, que tem a pedagogia da educação, você acha que essa escola moderna, essa escola atual, ela dá uma melhor formação aos alunos, ou a escola da nossa época, do nosso tempo, a formação era melhor? Mas você vai responder isso daqui a pouquinho, porque a gente vai ter só um intervalinho, você que está na sua casa, fique assistindo, daqui a pouco você está vendo de novo a Valnice Carvalho.